hoje vamos tratar do segundo, somente a fé. A afirmação de Lutero, somente a fé, esta, em sentido absoluto e em sentido relativo, ela é completamente problemática, porque não existe uma única afirmação na Escritura nesse sentido. Somente a fé, isso não está na Bíblia. Em nenhum momento, nem Cristo, nem os apóstolos afirmaram tal coisa. Sim, o homem é justificado pela fé. Está escrito e vamos ver, mas nunca se diz na Bíblia que o homem é justificado somente pela fé. E aqui está o erro de Martinho Lutero. Portanto, eis o assunto desse nosso encontro. Somente a fé. O homem é justificado somente pela fé. Mas, baseado em que Martinho Lutero foi buscar essa sua afirmação? Existem textos da Escritura que fundamentam isso? Absolutamente não existe nenhum, repito. Mas, segundo ele, esses textos que vamos ver agora, na verdade são muitos, mas busquemos, já que o tempo exíguo do nosso programa não permite que exploremos todos eles, mas citemos apenas 2. A doutrina do apóstolo Paulo sobre a justificação. São Paulo combate o pensamento espalhado, difundido no seu tempo na Igreja de Cristo, segundo o qual o homem, para se justificar, tem que obedecer, tem que cumprir, tem que praticar a lei de Moisés. Esse pensamento começou a ser difundido logo depois de Pentecostes. Disso trata os capítulos 14 e 15 dos Atos dos Apóstolos. Alguns começaram a ensinar que para se salvar era necessário cumprir a lei de Moisés. São Paulo se insurgiu contra isso, criou-se um celeuma na comunidade cristã e todos subiram a Jerusalém para discutir o assunto que foi, digamos assim, dirimido com a famosa intervenção dos apóstolos que redigiram uma carta, e essa posição da igreja, ela foi retomada, foi rebuscadamente explicada e magistralmente exposta nas cartas do apóstolo Paulo, particularmente a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas e também aos Efésios. Pois bem, o que diz o apóstolo Paulo? Vejamos Romanos capítulo 3, versículo 28. Por que julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei? Já vimos em outras ocasiões aqui o que é justificar uma pessoa. Justificação é o ato por meio do qual Deus cancela nossos pecados, Deus nos purifica das nossas iniquidades. Nós não podemos nos justificar jamais diante de Deus, porque o homem não merece, o homem é incapaz, é impotente com seus próprios esforços de fazer algo para justificar-se diante de Deus. A justificação, o ato por meio do qual o homem se torna justo, se torna santo, os seus pecados são cancelados, é uma iniciativa livre, soberana, gratuita de Deus, e isso ocorre, como o texto que acabamos de dizer, mediante a fé. Outros textos importantes de São Paulo, de outros apóstolos no Novo Testamento, também falam da justificação pelo batismo. O batismo que salva, diz a segunda carta de São Pedro. Já tratamos disso aqui em outras ocasiões. Pois bem, a iniciativa de Deus justificar o homem é livre, é soberana, é gratuita. O homem é justificado quando, mediante o ato de fé, ele crê em Jesus, ele aceita Jesus, ele renuncia ao pecado, ele abraça a proposta de Deus Pai no Filho, na força do seu Espírito Santo. Ocorre que esse ato de fé não está isolado de outras exigências, de outras necessidades. O ato de fé comporta também uma postura consequente que evidencia, por assim dizer, que completa. A fé precisa ser completada pelas obras, não as obras da lei de Moisés, mas as obras da fé. Grave bem essa afirmação, porque vamos citá-la aqui explicitamente de um texto da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24.
A fé necessita de um complemento. E isso Martinho Lutero esqueceu ou ignorou. Fé e obras, como relacionar essas duas realidades? Se você contempla as obras da lei de Moisés, você há de descartar essas obras, porque elas não justificam. A prática da lei mosaica não justifica o homem. Defender isso equivaleria a dizer que a fé em Jesus Cristo, que a iniciativa gratuita do Pai de salvar os homens na força do Espírito Santo, pelo sangue do Senhor, foi em vão. Todavia, a justificação pela fé caminha sempre com uma realidade que evidencia a fé, sem a qual ela é morta. Mas não é somente São Tiago quem fala isto, também o apóstolo Paulo fala da necessidade das obras como sinal que evidencia, que explicita, que atesta a veracidade e a consistência do ato de fé, sem o que ela é absolutamente morta, absolutamente inócua. Mas voltemos a um outro texto muito caro para Martinho Lutero, que, segundo ele, fundamenta sua afirmação: o homem é justificado somente pela fé. O problema é esse somente. Na Bíblia não aparece esse somente. Isso é a invenção de Lutero. Ele colocou esse somente, não sei onde ele foi encontrar isto. Ao texto, por favor. Porque é gratuitamente que fomos salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. De novo, justificados gratuitamente mediante a fé. O texto não diz somente mediante a fé, ou mediante somente pela fé. Não. O texto diz mediante a fé. Obviamente que não se pode esperar que no único versículo da Escritura se fale de tudo. Isso significa que o que uma afirmação diz, que não diz completamente, há de se buscar em outras passagens da Escritura. Elementos que corroborem, que confirmem, que completem essa afirmação. Pois bem, o homem é justificado gratuitamente mediante a fé. Isso é ponto pacífico para os católicos, que nunca discutirão isto. O problema é o somente. Somente pela fé, prescindindo das obras da fé. Quer dizer que uma fé puramente conceitual, uma fé puramente interior, ainda que sincera, é suficiente para justificar uma pessoa. Algum apóstolo disse isto. São Paulo mesmo, que escreveu o texto que acabamos de ouvir, os dois textos que acabamos de ouvir, sustentou isto? Não sustentou. Vamos então, antes de terminar este bloco, vamos apontar somente duas coisas. A primeira, não existe contradição entre aquilo que São Tiago disse e que vamos refletir, anote desde já, Tiago capítulo 2, versículos de 20 a 24, e aquilo que São Paulo disse a respeito do argumento em outras passagens. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão justifica, mas a fé que age pela caridade. É uma maneira de dizer que a fé precisa agir, precisa operar pela caridade, ou seja, as obras, sem o que essa fé não justifica. Não há contradição entre aquilo que São Paulo diz e aquilo que São Tiago diz, como se houvesse duas teologias conflitantes na igreja primitiva. Na verdade, ambos falaram da mesma realidade de forma diferente. Pois bem, esteja atento para, à luz da Escritura, refutar sem pressa, com a Escritura, esse pensamento antibíblico, porque não se encontra na Escritura o homem é justificado somente pela fé, prescindindo então das obras, colocando as obras no ralo, dizendo que elas, na verdade, são coisas que não têm importância, que não têm necessidade. Não foi isso que os apóstolos disseram. Não existe na Escritura, nunca na Bíblia se diz que o homem é justificado somente pela fé. O homem é justificado pela fé, e nós veremos agora, não apenas por ela, mas também pelas obras, não as obras da lei de Moisés,
mas as obras da fé. Aliás, já entramos em cheio num texto célebre da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Esteja com um papel e uma caneta na mão e você trate, por favor, exorto você a anotar isso e a não esquecer jamais esse, juntamente com outros textos que falamos no bloco anterior sobre esse argumento. O homem é justificado, segundo Lutero, somente pela fé, segundo a Bíblia e segundo os católicos, não apenas pela fé, mas pela fé e pelas obras que completam a fé, que evidenciam a fé, que explicitam a fé. Lutero satanizava, por assim dizer, as obras feitas pelos homens. Lutero combatia as indulgências, Lutero combatia qualquer tipo de penitência, sobretudo aquela dada pelo sacerdote no sacramento da penitência, porque dizia, isso é obra humana, isso é obra humana, isso é invenção humana, enfim, isso não agrada a Deus. Somente a fé, somente a fé, somente a fé. É problemático, é complicado isto à luz da palavra de Deus e já vamos ver por quê agora. Esse pensamento não era, não foi, não é o pensamento dos apóstolos. Vamos a São Tiago. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim, se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Caríssimo telespectador, católico ou não católico, eu penso que esse texto que nós acabamos de ouvir é claro demais. E não é preciso ter feito nenhum curso de teologia, não é preciso ter estudado alguma língua bíblica para se compreender que a afirmação, o homem é justificado somente pela fé, é clamorosamente contrária à afirmação de São Tiago. O homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. Qual então a relação entre fé e obras, já que ambas justificam? O próprio autor, o próprio São Tiago, acabou de dizer: as obras da fé evidenciam a fé. A expressão é evidenciam, a expressão é são completadas. As obras completam a fé. A fé é completada pelas obras. Não dá, portanto, para dissociar fé de obras. Colocar o somente aqui é divorciar a fé das obras. É ficar com uma fé o quê? Uma fé abstrata, uma fé conceitual, uma fé, quiçá, puramente celebrativa, mas sem nenhuma repercussão na vida da pessoa. A fé que age pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6, já citei no primeiro bloco. O mesmo São Paulo que diz que o homem não é justificado pela prática da lei, portanto, pelas obras da lei de Moisés, há de se considerar de que obras aqui nós estamos tratando. É verdade que São Paulo, ao falar que as obras não justificam, ele está falando das obras da lei de Moisés. Aquelas obras que eram tão caras aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei. Pensemos, por exemplo, no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus destila, por assim dizer, toda a sua indignação contra a hipocrisia dos escribas, dos fariseus, chamados por ele de sepulcros caiados. Eles pagam o dízimo do cominho, do coentro, etc., mas ferem a justiça, não são misericordiosos. Eles observam o sábado, mas oprimem os irmãos.
Eles cumprem à risca determinadas abluções, determinados ritos, mas esquecem, ignoram outras coisas mais importantes. Preocupam-se muito com o dízimo e Jesus disse, importa praticar isto, mas sem esquecer aquilo. Ele se referia à justiça, à misericórdia. É esse o combate de nosso Senhor Jesus Cristo. São essas práticas puramente exteriores, dissociadas de um coração convertido, de um coração que não está convertido, um coração endurecido. Portanto, a prática da lei de Moisés não podia justificar, porque Deus vê, antes de tudo, o coração. Deus sonda os rins, Deus perscruta as intenções. Se não é a partir de dentro de um coração verdadeiramente renovado, tudo é hipocrisia. Essa prática não podia jamais justificar, e foi contra isso que São Paulo se insurgiu. Ou seja, aquela doutrina já difundida, para vocês se salvarem, vocês precisam praticar a lei de Moisés. Então, as obras que São Paulo tem em vista quando diz que o homem não é justificado pela lei, pela prática da lei, são as obras da lei de Moisés. Mas nós estamos na dinâmica da graça, estamos agora na perspectiva da fé. O ponto de referência é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos na nova, na eterna, na definitiva aliança. E ela comporta verdadeiramente obras. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o Evangelho tem uma dimensão operativa. O Evangelho exige do cristão uma tomada de posição diante do próximo, sobretudo o faminto, o indigente, etc. No dia do juízo, segundo o relato do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, essencialmente o que vai ser tratado quando o Senhor separar a humanidade entre bons e maus, entre os que vão estar à direita e os que estar à esquerda, são obras. Eu tive fome e me deste de comer, isso é obra. Eu tive sede e me deste de beber, são obras. Estive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste, estive na prisão, fostes ver-me, etc, etc. Quando foi que te vimos? Assim, 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 assim. Todas as vezes que fizeste isso a esses meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ora, são obras. Portanto, São Tiago tem absoluta razão ao dizer: o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras, que evidenciam, que explicitam e que completam a fé. Sim, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas sem a caridade também é impossível agradar a Deus. E não há contraposição entre as duas afirmações. Vamos a 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Em síntese, existe um equívoco histórico na origem do protestantismo. É essa afirmação a respeito da fé, esse somente, esse solus, em latim, esse somente. Somente a fé não se encontra em nenhum lugar da Escritura. Escritura, aliás, que é tão cara para Martinho Lutero e tão cara para os seguidores de Lutero. Não se descobre. Não adianta, pode procurar esse somente. A fé justifica. Tiago, capítulo 2, versículos de 24, de 21 a 24. Não há contraposição entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Tiago, eles são convergentes. Eles tratam do mesmo argumento, dizem, transmitem a mesma mensagem com palavras diferentes. Em síntese, essa segunda grande afirmação, esse segundo pilar do protestantismo, não se sustenta na palavra de Deus. Somente a fé. Onde está isto, caríssimo irmão? Não está em lugar nenhum. Isso foi pura invenção de Lutero. O homem é justificado gratuitamente.
é verdade, mediante a fé também é verdade, é bíblico, vimos todos os textos, agora somente mediante a fé, não. Contrapondo, excluindo, desmerecendo as obras, não da lei de Moisés, essas não justificam de jeito nenhum, mas as obras da fé, elas justificam. Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24.